Pessoal do nono ano, dando continuidade às nossas videoaulas, hoje nós vamos falar sobre as equações do segundo grau, ok? Nós vamos aprender o que são essas equações e como nós resolvemos essas equações do segundo grau. Então, pessoal, o que é uma equação do segundo grau? Uma equação do segundo grau é toda a equação que segue essa seguinte fórmula, ou seja, toda a equação polinomial que segue essa seguinte fórmula: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde essas letras, o a, o b e o c, são chamadas de coeficientes, galera. Então, nós temos três coeficientes, o a, o b e o c. O a e o b são chamados de coeficientes lineares. E o c, pessoal, ele é um coeficiente que recebe um nome especial. Ele recebe o nome de termo independente. Por que, professor? Porque se você prestar atenção, o c é o único termo, é o único coeficiente que vem sem nenhuma letra perto dele. Você tem o coeficiente a, está perto da letra x ao quadrado. Você tem o coeficiente b, está perto da letra x. Já o c não. O c, esse coeficiente, ele vem sem nenhuma letra perto dele. Então, ele é chamado de termo independente. Então, toda a equação de segundo grau, ela vai apresentar esses coeficientes, o a, o b e o c. E esses coeficientes, pessoal, nada mais são do que os números que vêm na frente das nossas letras nessa equação do segundo grau, tá bom? E essas equações, elas podem ser classificadas em dois tipos. Elas podem ser completas e elas podem ser incompletas. As equações do segundo grau completas, pessoal, são aquelas que seguem esse modelo. A fórmula de uma equação de segundo grau: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, uma equação completa do segundo grau é aquela onde os três coeficientes vão estar aparecendo, ó, o a, o b e o c, o termo independente. E nós também temos as equações incompletas. As equações incompletas são aquelas em que um desses coeficientes ou dois deles não vão estar aparecendo. Nós vamos ter aqui três tipos de equações incompletas. Nós temos a equação incompleta onde o coeficiente b e c não aparece. Nós vamos ter ax ao quadrado igual a zero. Vai seguir essa fórmula aqui. Nós temos uma equação do segundo grau incompleta onde quem não aparece é o b. E ela vai seguir essa fórmula, ax ao quadrado mais c igual a zero. E nós temos ainda uma terceira e última equação incompleta do segundo grau, em que quem não vai aparecer é o termo independente, o c. Então, vai seguir essa fórmula, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, essas, pessoal, são as três fórmulas que uma equação de segundo grau incompleta podem seguir. Ax ao quadrado igual a zero, ax ao quadrado mais c igual a zero, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Ou seja, uma equação incompleta é aquela em que um dos coeficientes não vai aparecer, ou, no caso, dois deles não vão aparecer. Como nós podemos ver aqui, ó, só tem o coeficiente a. Professor, tem alguma equação incompleta em que o a não aparece? Não, pessoal. O a, esse coeficiente, ele sempre vai aparecer. Se o a fosse zero, se não tivesse o a, né, no caso, então não seria uma equação do segundo grau. Deixaria de ser uma equação do segundo grau, ok? Para ser uma equação de segundo grau, esse coeficiente a tem que aparecer, onde vai ficar ax elevado ao quadrado. Ou seja, esse númerozinho 2 aqui, ó, elevado ao quadrado, em cima da primeira letra da equação de segundo grau, é o que me diz que a minha equação ela é do segundo grau. E aqui esse coeficiente, o a, na equação de segundo grau, ele sempre vai aparecer, tá bom? Se ele não aparece, é porque a equação não é de segundo grau. Beleza, pessoal? Ok? Agora nós vamos aprender a resolver algumas equações de segundo grau incompletas, tá bom? Agora, pessoal, nós vamos aprender a como resolver essas equações incompletas de segundo grau. E como eu falei, existem três tipos de equações incompletas de segundo grau. E a primeira delas é quando o b e o c, né, o coeficiente linear b e o termo independente c, são iguais a zero, ou seja, não existem. E aí a equação vai ter essa fórmula, ax ao quadrado igual a zero. É uma equação de segundo grau incompleta porque estão faltando dois coeficientes, o b e o c.
E o exemplo é esse aqui, ó, 36x ao quadrado igual a 0. Ó, só temos o coeficiente a, que no caso aqui vale 36. Jogando o 36 para o outro lado, ele vai dividindo. X ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 36. Galera, 0 dividido por 36 vai dar justamente 0. Então, x ao quadrado vai ser igual a 0. Quando nós temos aqui um número elevado ao quadrado, esse valor do outro lado, nós vamos tirar a sua raiz quadrada. Então, x ao quadrado igual a 0 vai ser a mesma coisa de x igual a raiz quadrada de 0. E nós sabemos que raiz quadrada de 0 é exatamente 0. Ou seja, nós vamos ter aqui como resposta dessa equação, ou seja, as raízes dessa equação vão ser 0. Lembrando, como é uma equação do segundo grau, nós vamos possuir sempre duas raízes, dois valores para x, o x1 e o x2. Nesse caso aqui, ambos vão ser iguais a 0, ok? Agora, a nossa segunda equação do segundo grau incompleta é aquela que segue a seguinte fórmula. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. Ou seja, quando c for igual a 0, quando o termo independente não existir, vai seguir a seguinte fórmula. Ax ao quadrado mais bx igual a 0. E nós temos como exemplo aqui, ó, a seguinte equação incompleta, ó, onde não tem o c, onde não tem o termo independente. 4x ao quadrado mais 8x igual a 0. Nós temos o coeficiente a, que é o 4, nós temos o coeficiente b, que é o mais 8. Para nós resolvermos essa equação do segundo grau incompleta, nós vamos colocar o x em evidência. Olha só, galera. Eu coloquei o x aqui do lado e vou dividir ele por todo mundo que está aqui dentro do parênteses. X dividido por 4x ao quadrado, eu posso eliminar. Eu vou eliminar um x daqui, ficando o quê? Apenas 4x. X dividido por 8x, eu vou eliminar esses 2x, ó. Eles vão embora. E vai sobrar apenas quem? O 8. Aí eu vou ter a seguinte expressão. O x está lá fora, que é o x que eu coloquei em evidência, vezes 4x mais 8 igual a 0. Galera, como nós falamos, é uma equação de segundo grau, então ela vai possuir duas raízes, o x1 e o x2. O x1 aqui, galera, vai ser igual a 0. Ó. x1 igual a 0. É como se eu pegasse e fizesse ó, x igual a 0. Então, o valor do meu x1 aqui é igual a 0. E o x2 vai ser essa equaçãozinha aqui, ó, que tem entre parênteses. 4x mais 8 igual a 0. Resolvendo, 4x vai ser igual a menos 8. Letras do lado esquerdo, lembram? Números do lado direito. O mais 8 tem que ir para o outro lado, para o lado direito. E quando nós mudamos o número de local, o sinal dele muda. Era mais 8, ficou menos 8. Então, eu fiquei 4x igual a menos 8. X vai ser igual a menos 8 dividido pelo 4, que vem para cá, ó. Vem dividindo, galera. Ora, menos 8 dividido por 4, nós vamos encontrar que o x2 vai ser igual a menos 2. Ok? Então, nós descobrimos o x1 e o x2, ou seja, as raízes desta equação do segundo grau incompleta. x1 igual a 0, x2 igual a menos 2. É assim que eu resolvo uma equação de segundo grau incompleta quando nós não temos o termo independente, que é o c. Ok? E para nós encerrarmos, nós vamos ver a nossa terceira e última equação de segundo grau incompleta. E a equação de segundo grau incompleta vai seguir essa fórmula aqui. Quando b igual a 0, ou seja, quando a nossa equação seguir a seguinte fórmula. Ax ao quadrado mais c igual a 0. Quando eu tenho uma equação de segundo grau nesse molde, ela é incompleta. E nesse caso está faltando o coeficiente b. O b é igual a 0. Eu só tenho o coeficiente a e o termo independente c. E aí eu botei como exemplo aqui, ó, 8x ao quadrado menos 32 igual a 0. Nós temos o coeficiente a, que é o 8, e o termo independente, que no caso aqui é menos 32. Passando o menos 32 para o outro lado da equação, lembrando, letras do lado esquerdo, números têm que ir para o lado direito da equação. Menos 32, passando para o outro lado, vai mudar o sinal dele, ó, fica mais 32. Então, nós ficamos com 8x ao quadrado igual a 32. Nós sabemos, pessoal, que x ao quadrado vai ser igual a 32 dividido por 8. O 8 vem para cá e ele vem dividindo, galera. Olha só. 32 dividido por 8 dá justamente 4. 8 vezes 4, 32. Então, nós vamos ter x ao quadrado igual a 4.
Encontrando a raiz quadrada de 4, porque nós temos aqui o x elevado ao quadrado, então nós vamos ter que tirar a raiz quadrada. Encontrando a raiz quadrada de 4, nós vamos ter que raiz quadrada de 4 mais ou menos raiz quadrada de 4 vai dar mais ou menos 2. Então a raiz quadrada de 4 é 2. Mais 2 e menos 2. Professor, por que mais 2 e menos 2? Nossa equação é do segundo grau, lembram? E como é a equação do segundo grau, nós vamos ter duas raízes, duas respostas, dois resultados. Porque toda equação do segundo grau tem duas raízes. No caso, o x1 e o x2. E nesse caso aqui, o x1 vai ser menos 2 e o x2 vai ser mais 2. Ou seja, esses dois valores, menos 2 e mais 2, eles satisfazem essa equação, porque eles são resultados dessa equação. Tranquilo, pessoal? Então é assim que eu encontro as raízes de uma equação de segundo grau incompleta quando o coeficiente b está faltando, ou seja, quando eu tenho ax ao quadrado mais c igual a 0. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato comigo.